Doutora, eu comecei com um zumbido contínuo após exposição a um som muito alto. O que pode ter acontecido? Neste vídeo eu quero conversar com você sobre o zumbido que aparece após exposição a um som mais alto. A maioria das pessoas já experimentou aquela sensação de ficar com um zumbido no ouvido após um show, após uma festa ou após um som muito alto que foi muito próximo ao ouvido. E a verdade é que essa mesma maioria de pessoas não costuma dar muita atenção a isso, porque o zumbido tende a desaparecer após algumas horas da exposição. Mas será mesmo que não precisamos nos preocupar com isso? Será mesmo que esse zumbido, após uma exposição maior a som, sempre desaparece? E a resposta é que, realmente, na maioria das vezes, ele irá desaparecer porque entendemos que houve uma lesão reversível no ouvido, mas em alguns pacientes esse zumbido permanecerá, mesmo sendo após uma única exposição a um som mais alto. E é exatamente por isso que devemos nos preocupar com situações como essa. Entenda que toda vez que expomos nosso ouvido a um som mais alto, podemos ter uma agressão que é reversível ou uma agressão permanente, irreversível. E o tipo de lesão vai depender de vários fatores, como a intensidade do som, do tempo de exposição, mas também das características do próprio indivíduo. Alguns pacientes são mais sensíveis a fazerem uma lesão que é permanente, ou porque já tem um histórico recorrente de maior exposição a som e essas agressões se tornam cumulativas, ou por já ter alguma outra doença que afeta ou afetou o ouvido dele. E como saber se houve uma lesão reversível ou permanente, doutora? A começar pelo próprio zumbido, que quando melhora, sinaliza que houve uma lesão temporária. E a sua permanência provavelmente nos diz que ficou uma sequela naquele ouvido. Segundo, através de exame de audiometria, que vai nos indicar se esse paciente teve perda de audição. E vamos avaliar se essa perda vai reverter em algum momento ou se manter. Além disso, existem exames mais específicos, como as otoemissões, que avalia se houve agressão de células auditivas com som, mesmo sem perda auditiva na audiometria. E aqui eu preciso te alertar que uma vez que houve uma lesão permanente nessas células, ou se ocorreu uma perda auditiva neurosensorial, por mais que possamos tentar algumas medidas em um primeiro momento, não tem medida que nos garanta que conseguiremos reverter uma lesão no ouvido. Portanto, a melhor medida é a prevenção. Cuide do seu ouvido. Eu falo isso todos os dias aqui no consultório. Nosso ouvido não é preparado para se expor a sons altos, por mais que ele tenha alguns mecanismos de proteção, isso não é saudável para o nosso ouvido. Então, evite locais com som muito alto, principalmente locais fechados, que já podem aí agredir o seu ouvido, mesmo com uma exposição de poucas horas. Tenha atenção se você está em um ambiente em que você não consegue nem ouvir a pessoa que está do seu lado por causa do som externo. Isso já sinaliza para a gente que tem um som muito alto no ambiente. Além disso, existem diversos aplicativos e smartwatches que avisam quando o som do local está em um nível que pode lesar, agredir o seu ouvido. E se você é a pessoa que precisa se expor a um barulho mais alto, como em locais de trabalho, use equipamento de proteção individual. Por último, caso você tenha apresentado alguma exposição acidental a um ruído mais alto e inesperado, ou se você foi a um local como um show ou festa e saiu de lá com um zumbido, alteração na sua audição, sensação de ouvido tapado ou dor no ouvido, busque um médico para te avaliar e te orientar o quanto antes. Não fique só observando se os sintomas irão melhorar de forma espontânea. Porém, lembre-se, a melhor medida é proteger o seu ouvido desse tipo de exposição. Bom, espero que com esse vídeo eu consiga te convencer o quanto é importante termos atenção com os nossos ouvidos e que por mais que por várias vezes você tenha apresentado um zumbido que melhorou espontaneamente, que isso não quer dizer que uma lesão que foi temporária não possa, após uma nova exposição, se tornar uma lesão permanente e deixar uma sequela,
como uma perda de audição e até um zumbido no ouvido. Até a próxima!